Bom, boa noite aí, pessoal. A gente está numa sexta-feira, hoje frio demais, tá? E a gente está reunido aqui de novo para a gente falar um pouquinho mais sobre computação gráfica, né? Que é o tema da nossa aula. Na aula passada, eu acho que. Deixa eu compartilhar a tela aí para vocês aqui. Uma janela. Deixa eu ver aqui. Tá. Na aula passada, então, eu acho que a gente estava comentando alguma coisa sobre esse. Oxi, nós aqui. Sobre esse gráfico, né? Tá? Então, eu estava dizendo, né, que, de uma certa maneira, computação gráfica é um conjunto de métodos e técnicas, né, para apresentação de forma gráfica através de um computador do que de objetos do mundo real, né? Tá? E para que a gente consiga esse intento, a gente precisa de um modelo, né? E geralmente esse modelo é o modo matemático de representar as coisas, né? Do mundo a ser representado, senão a gente não consegue fazer isso, tá? Na realidade, olha só que interessante, eu falei de um ponto, a gente vai retomar isso daqui com muito mais carinho, um pouquinho mais à frente, quando a gente já tiver um embasamento melhor, né? Mas o que eu falei é o seguinte: a gente pode descrever um ponto através de um vetor, tá? No mundo R2, né? Que é um mundo bidimensional. E para fazer a movimentação de um ponto de uma certa maneira, matematicamente, é você simplesmente multiplicar as coordenadas desse ponto por um fator escalar qualquer, né? Só que assim, veja bem, eu tenho um ponto aqui que é o ponto 5,4, né? E tenho aqui o ponto 8,4. Tá? Se eu quiser. Deixa eu atender o Igor. Tá? Se eu quiser fazer a movimentação desse ponto nesse gráfico matematicamente, como que eu faria? Bom, é fácil, né? É só eu somar 3 unidades aqui no eixo X, tá? E eu conseguiria trazer o ponto do 5 para o 8. Não é assim? Beleza. E se isso for tão simples assim, a gente pode entender que se eu quiser movimentar ele, por exemplo, esse ponto 5,4 aqui para uma posição um pouco mais superior ao 4, 5, é só movimentar ele multiplicando por alguma coisa que só tem valor em y, tá? E daí, matematicamente, como que a gente faz isso, né? Eu não sei se vocês se lembram lá da matemática, tá? Mas quando a gente vê vetores, tá? Geralmente a gente vê vetor em função de bases, né? Que a gente chama das bases canônicas, tá? E o que são as bases canônicas? Por exemplo, eu vou pegar esse eixo aqui que eu defini como eixo x e vou multiplicar, ou vou criar aqui um vetorzinho na direção do x, tá? Deixa eu aumentar a grossura dele para vocês verem, tá? Tá? Ah, eu vou criar 2, então. Tá? E vou colocar eles aqui na origem, tá? Eu estou fazendo retinho assim, bonitinho, para vocês entenderem, tá? Esse vetor aqui, ó, esses 2 vetorzinhos aqui, tá? Se vocês perceberem, ele tem a
norma dele, né, o tamanho dele, é exatamente em função das unidades que a gente está trabalhando nesse eixo, tá? Então, esse vetorzinho aqui, ele tem norma 1, e esse daqui também tem norma 1, tá? Matematicamente também, se a gente se lembrar lá da geometria, a gente pode pegar esses vetorzinhos aí, tá? E lembrar lá do círculo trigonométrico. É isso que fala, trigonométrico. Trigonométrico, caramba! Tá difícil até para falar o frio, tá? Então, o que acontece? Eu não vou falar de seno e cosseno, mas, tá? Se ele vale 1 aqui, ele vai variar de seno e variar de cosseno dentro desse círculo bonito que a gente desenhou, tá? Mas não vem ao caso. Eu só coloquei isso daqui para lembrar que matematicamente dá para a gente entender assim, tá? E o valor desse vetor aqui, né? Lembra, o ponto, eu posso escrever o ponto como sendo um ponto de coordenadas, né? Mas eu posso descrever um vetor com um ponto. E esse vetorzinho vermelho que eu estou colocando aqui, eu vou descrever ele como sendo 0, 1. Tá? Ou seja, ele tem uma unidade no sentido aqui vertical. E esse cara aqui, tá? Deixa eu ver. Eu vou escrever como 1, 0. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque assim, ó, se eu quiser saber, por exemplo, a coordenada desse ponto 84 aqui, que está descrito no mapa, tá? Ou vamos pegar esse 54, que é o primeiro ponto que a gente fez aqui, ó. Esse ponto 54 é a mesma coisa que eu somar um vetor que vem aqui da origem até o 5, tá? Por esse vetorzinho aqui. Olha que interessante. A gente vai cuidar disso aí com mais. Deixa eu mudar de cor aqui também. Por esse daqui assim, clarinho. Mudar a espessura para 3 pontos, tá? E somar. Ó, eu quero achar esse ponto aqui, né? Então, é esse vetor aqui, multiplicado por esse, né? Mais esse vetor aqui, multiplicado por esse. Então, tá, ou somado. Ixi, que coisa horrível. Beleza? Bravo. Tá. E se eu fizer isso daqui, ó, tá? Eu vou conseguir, se eu fizer a soma, né, desses dois vetores aqui, tá? Pela lei do paralelogramo, lá que a gente já aprendeu, tá? A gente vai ter esse vetor resultante aqui, né? Que na realidade vai dar esse ponto aqui. Tá? E assim acontece em todos os pontos. E por que eu estou falando isso de vetores e pontos, né? Porque assim, a gente vai ver que o computador, como ele não consegue fazer um monte de coisa que o nosso cérebro faz, ele não consegue entender direito como o nosso cérebro entende, ele só entende bits, né, e bytes lá dentro dele.
a gente vai ter que fazer um monte de cálculo matemático, por exemplo. Eu posso criar, né? E talvez a gente crie aí um programinha, né? Que se eu determinar um ponto aqui e der um determinado comando, o que que o programinha faz? Ele pega esse ponto aqui, tá? E ele desloca esse ponto para cá. Quando eu apertar o botãozinho lá para fazer o que eu quero, deslocar esse ponto daqui para cá, o que que o computador está fazendo? Nada mais do que ele está fazendo cálculos matemáticos, tá? Cálculos matemáticos dentro dele. Então, o que a gente tem que entender de computação gráfica é exatamente isso, tá? Uma coisa é o mundo real que a gente vê, e outra coisa é o mundo computacional, que é o que o computador entende, tá? Quando a gente está fazendo uma transformação de alguma coisa, ou seja, vamos imaginar que eu tenho uma foto, eu estou fixo com a mão aqui, e eu quero mudar essa mão para frente do meu rosto. Quando eu faço isso, visualmente, o que está acontecendo contigo aí, o teu cérebro está fazendo essa movimentação porque você está vendo, você está sentindo isso. E ele percebe, né, se você não for cego, que eu estou colocando a mão na frente da minha cara. Só que o computador, ele tem que fazer isso através de cálculos matemáticos, né? Então é meio complexo para ele fazer isso, e é essa complexidade que a gente tem que entender para entender como que os softwares gráficos, né, os softwares que trabalham exatamente com essas transformações, fazem, tá? E a gente vai ter um módulo específico onde a gente vai ver essas transformações, né? Porque se eu conseguir fazer a transformação de um ponto, tá? Se eu lembrar que minha mão pode ser um desenho feito aqui com 5 dedos, né? Da minha mão, eu posso transferir cada pontinho, né? Basta eu multiplicar ele pela quantidade certa, que eu trago a minha mão da onde ela está aqui, numa coordenada cheia de pontinhos em coordenadas nessa região, para coordenadas dessa região. Tá? E quando a gente está fazendo isso em R2, né, no mundo bidimensional, tá? Eu estou fazendo operações lineares aqui. Operações lineares essas, tá? Que podem ser descritas, tá? Por equações lineares, tá? E a gente vai ver que existem várias maneiras de você solucionar equações lineares, né? Vocês fizeram álgebra linear, vocês devem ter visto lá o método de Gauss, tá? O método do escalonamento, né, que não deixa de ser Gauss, ou cancelamento, né, você faz multiplicações de linha por escalar e depois você vai cancelando, né, cancelando as variáveis das linhas de baixo até achar a última, tá? Isso, tem que ficar os zeros embaixo, Alberino. E daí você volta substituindo, né, para descobrir quais são as coordenadas. Bom, na realidade, as coordenadas, né, ou o x e o y daquelas equações lá que a gente faz, nada mais são do que essas transformações aqui. E daí a gente vai ver que existem maneiras fáceis e maneiras difíceis de se fazer assim. Só que a gente não pode esquecer que quando a gente vai solucionar uma equação para fazer alguma coisa simples desse jeito, tá? A gente precisa fazer cálculos, né? Não é assim que a gente faz no caderno, a gente faz contas, né? O que a gente está simplesmente fazendo na computação gráfica é delegando, né, essa capacidade de fazer contas para o computador, lá para, no caso, a GPU do computador, que é o processador gráfico dele, que vai fazer essas contas para a gente. Tá? Só que, olha só, a gente costuma trabalhar no R2, tá? E talvez a gente trabalhe no R3, né? O que seria o R3? O R3 seria eu colocar um eixo transversal aqui, tá? Que no mundo plano, que é o mundo que você está enxergando aí no teu computador, a gente não consegue representar muito bem agora por essa representação gráfica que eu estou fazendo, que é uma representação gráfica em 2D, né? Então eu estou simulando aqui mais ou menos, tá? Um eixo, né? Que a gente pode sempre chama, né? De eixo Z, tá? E os pontos, então, aqui, tá?
Se eu tiver nesse plano, né, que é o plano, que é a congruência de dois planos na realidade, né? Um plano gerado pela reta x, tá? Que é o plano horizontal. Deixa eu até desenhar um quadradinho aqui, pra vocês entenderem. Ó, o plano gerado pelo x é um plano assim que vai de baixo para cima, tá? Deixa eu pôr uma transparência aqui. Tá? Imagina que, imagina, ué, não era para fazer isso? Ó, eu vou encher o quadradinho aqui, tá? O, mais cores de contorno, não é mais cores de contorno. Aqui, cores de preenchimento. Tá? Aqui, ó. Tá? Então vocês estão vendo o quadradinho, né? Esse quadradinho aqui é um plano gerado pela reta x, tá? Qualquer ponto que eu colocar aqui nesse plano, tá? Ele está na reta x, tá? Mas eu posso eventualmente desenhar um outro plano, tá? Plano esse na vertical, assim, ó, tá? Que também vou mudar a cor dele e colocar uma certa transparência, só para vocês terem ideia, tá? E colocar bem no eixo Y, tá? Bom, agora sim, se eu pegar o plano que vem do Y e o plano que vai do X, tá? Você concorda comigo que dá para descrever o ponto? E é exatamente isso que a gente faz, tá? Usando esses vetorzinhos aqui, ó, tá? Que são os vetores, a base canônica desse plano nosso, tá? Esse plano eu posso rotacionar ele? Posso. Só que assim, bom, a gente vai falar de rotação depois, aí não vou. Bom, e como que eu faço então para fazer com que isso tenha, para mim, uma profundidade aparente desenhando, né? Bom, para desenhar aqui no plano isso daqui, eu tenho que dar uma noção, tá? Uma noção, uma ilusão ótica de profundidade. E como que eu faço isso? Ah, eu coloquei esse eixo aqui, só que eu não vou conseguir, nesse plano que eu estou usando, né, bidimensional, descrever o tridimensional. O PowerPoint não me permite isso. Mas é óbvio, se eu entrar no SketchUp, entrar no Blender, 3D Max, sei lá, eu já consigo trabalhar com softwares que me permitem fazer uma rotação aqui e verificar os três planos. E como estariam os três planos? Eu teria um plano na reta Y, um plano na reta X, ortogonais, ou seja, fazendo exatamente os 90 graus entre os planos, tá? E teria na realidade, o 90 graus seria o plano Z, né? O plano X é o plano da mão, tá? Que tem o X e o Y. O eixo Z faria eu ter a noção de que isso está em três dimensões, tá? E daí, esse ponto que eu desenhei inicialmente aqui com coordenadas em x e em y, tá? Ou em 0, 1 e 1, 0, multiplicados aqui por 8 e 4 nesse caso, tá? Eu teria o eixo z. Nesse caso, onde eu só tenho esses dois planos, o meu z é zero, né? Ou seja, eu não tenho profundidade do ponto, tá? Beleza. E aí a gente teria um ponto descrito por três ordenadas, né? E essas ordenadas me dariam um sistema x, y, z, que é um sistema um pouquinho mais complexo. Esse sistema seria no R3, ou seja, eu colocaria mais uma dimensão aqui. Tá? Mas é.
Só que em computação, em vez da gente trabalhar só com 3 dimensões, a gente pode trabalhar com N dimensões, tá? E é isso que a álgebra faz para a gente. A gente pega esse caso aqui, ó, tá? E a gente teria que trabalhar, então, com um negócio que a gente chama de Rn, tá? O que seria o Rn para a gente? Tá? O Rn seria colocar uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, uma N dimensões aqui, fazendo retas, né, que podem, por exemplo, passar em outras direções, com ângulos diferentes de 90 graus, tá? Que podem, de uma certa maneira, descrever um ponto. Ou seja, eu posso descrever um ponto com mais de 3 dimensões, desde que eu tenha eixos de referências que sejam maiores do que as 3 dimensões que eu tenho, ou a quantidade de referências. Ou seja, por um ponto único, eu posso passar infinitas retas. E essas infinitas retas, cada uma dessas retas pode gerar para mim um plano que passa por essa reta, tá? Em relação a uma outra, tá? E esse monte de planos, tá? Me geram uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima ou oitava dimensão, tá? E se eu colocar qualquer ponto num espaço que tenha 4, 5, 6, 7, 8 planos, né, que eu possa fazer a extensão para gerar o ponto, né? Esse ponto provavelmente, tá? Ele pode ser descrito também em 3 dimensões, mas ele vai ser escrito com N dimensões, né? E isso nos ajuda muito em computação. Só que na hora da gente pegar e resolver os problemas, né, através de equações que a gente viu, deixa eu pegar um exemplo aqui, acho que a gente até comentou na aula passada também. Tá? Na hora que a gente for resolver uma equação dessas aqui, tá? Por qualquer método que a gente veja de substituição, método de Gauss, como que a gente resolve uma equação desse jeito aqui? Tá? Resolver uma equação desse jeito aqui, a gente tem que ir fazendo multiplicação e subtrações, por exemplo, para ir eliminando as variáveis, né? A gente tem que pegar, manter a primeira linha, depois tentar cancelar o x da segunda linha, tá? Depois eu pego na terceira linha eu tenho que cancelar o y, tá? Ou seja, eu vou fazendo como se fosse um triangulinho aqui assim, até chegar no valor, né, da última equação, da última incógnita, né, aqui, tá? E para verificar se eu posso descrever esse ponto por equações que variam dessa maneira, eu tenho que vir substituindo, 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 e daí eu chego, por exemplo, no valor de x, no valor de y, no valor de z e no valor de w, no que eu chamo de R4, que é um sistema de 4 planos, tá? Mas eu posso escrever um sistema, sei lá, com 5 planos, né? Por exemplo, tá? Então, um sistema de R5, né, que tem 5 planos, cara, fica mais difícil, porque eu vou ter que fazer mais contas, né? Mais contas, tá? Mas o computador pode fazer isso para a gente. A gente não vai fazer essas contas, né? O que eu quero entender é que vocês entendam o conceito do que acontece. O computador vai fazer essas contas para a gente. Só que a gente tem alguns problemas. Que, ó, eu fiz um levantamento. Deixa eu pegar aqui. Eu estava preparando uma aula aqui para mostrar para vocês. E eu perco as coisas aqui, porque é tanta coisa para falar. Tá? Tá?
Quer ver, ó? Vamos fazer um negócio. Vamos generalizar isso daqui. Ah, cara, de boa. Talvez não seja melhor a gente tratar isso nesse momento. Não, não porque eu não quero fazer, é que a gente vai gastar muito tempo aqui e a gente não vai falar do que eu programei para falar na aula, tá? E o que, que eu programei para falar na aula? Eu só queria saber de vocês se vocês conseguiram entender mais ou menos o que vai acontecer aqui, tá? É, como que eu represento um ponto com num R2, né, com duas coordenadas, tá? Ou essas duas coordenadas multiplicadas aqui pelos vetores canônicos, tá? Como que eu represento esse mesmo ponto acrescentando um eixo Z, onde eu vou colocar esse ponto com uma certa profundidade, tá? E se eu fizer quatro eixos com ângulos que não sejam ortogonais aqui, eu faço um outro plano, tá? E eu posso, através desse plano, dependendo das condições que eu fizer ele, eu posso representar o mesmo ponto com quatro representações, desde que eles estejam no sistema linear determinado. Vocês conseguiram entender isso bem? Beleza. Tá, pelo menos o Alberico conseguiu. O Sérgio está aí ainda, tá? Tá vendo? O Renan. Pô, os caras não querem nem escrever. Ô, louco, gente. Tá. Ah, claro, né, Frank? Mas a gente não vai, em princípio, a gente não vai fazer cálculo nesse caso. Por quê? Cara, não adianta eu nada dar um sistema para vocês, tá? Para você resolver. Você só vai lembrar do que você fez lá em álgebra linear, tá? Mas uma coisa é importante, é saber que isso daqui, ó, a descrição disso daqui é a mesma coisa que descrever duas matrizes. Ah, tá? Por quê? Olha só que legal. Para eu fazer essas continhas aqui, depois eu mostro para vocês, mas é assim, ó, a gente pode substituir isso daqui por um software que calcule isso para a gente, concorda? A gente diz assim, ó, são quatro variáveis, eu quero que você calcule a variável. Tá? Para calcular a variável, você veja quanto você tem aqui de índice no X, tá? Você vai pegar o da linha superior, multiplicar por. Aqui no caso nem vai multiplicar. Como o valor aqui é igual, né? E ainda, melhor ainda que estão com sinais diferentes, é só se somar essa linha mais essa, tá? E o resultado você coloca aqui na segunda. Se você somar 3 mais menos 3, tá? Você vai tirar o x aqui da segunda. E a segunda já vai ter um x a menos. Daí você pega o valor do y. Você vê em qualquer uma das linhas aqui, onde tem uma possibilidade de fazer uma operação linear para cancelar esse y, fazer ele se transformar em zero nessa linha. Beleza, daí você faz, só que o valor que você somar, né? Na linha de cima, você tem que somar em todos os quatro termos aqui. E assim você vai fazendo. Aqui, ó, três termos. Se a gente fosse generalizar, a gente vai ver que você tem que fazer uma, duas, três, quatro, mais a soma, vezes uma, duas, três, quatro. Ou seja, quatro vezes quatro, mais uma vez essa modificação. Se você calcular para um sistema assim, você vê que isso daí vai dar pequeno, mas imagina trabalhar no vou falar o número que vocês já conhecem bastante, no R256, onde eu tenho 256 possibilidades, tá? Bom, a gente sabe, né, que 256 equivale a 8 bits, né? Então a gente já começa a fazer aí uma alusão. Pô, para calcular isso, imagina 256 variáveis, eu não tenho nem letra no alfabeto para definir isso daqui, tá? Com certeza, por no mínimo 256 linhas, que eu tenho que fazer 256 operações de soma e antes determinar qual que é o meu x1, né? Em vez de chamar de y, eu vou chamar de x2, x3, x4 e assim por diante. Tá? Então fica meio complicado isso, tá? Para fazer isso, cara, tem uma fórmula matemática
tá? Para trabalhar com R na N, né? Então, Rn, tá? Ixi, o Rn, tá? Para você calcular isso daí, cara, vai dar mais ou menos, dependendo. Se o n for pequeno, você viu que dá para fazer, né? Mas se o n for grande, cara, tá? O cálculo disso fica mais ou menos, tá? Isso eu não fiz o cálculo, mas tem uma fórmula, dá mais ou menos n ao cubo, tá? Sobre 3. Tá? Deixa eu colocar isso daqui para cima. Tá? Depois, quando a gente for falar isso, eu falo com mais. Explico melhor aqui como que a gente chega nisso. Tá? Porque você tem n vezes n mais 1, vezes 2n menos 1, menos n vezes para fazer essa conta, que é a somatória de um k qualquer, né, variando de 1 até n, tá? Do número ao quadrado. Bom, ao final das contas, resumindo isso tudo, usando um monte de coisa matemática aí de cálculo que não vem ao nosso caso, chega mais ou menos a isso, ó, n3 sobre 3. Tá? Bom, se o n for 256, é só fazer 256 ao cubo sobre 3. Só que o que acontece é que, apesar dos computadores serem muito rápidos, né, hoje em dia, tá, é, fica muito demorado para você fazer um programa para fazer as contas desse jeito, tá? Fazendo tudo isso daí. O quão demorado? Ó, imagina assim, o exemplo que um professor meu me falou, e eu vou reproduzir para vocês porque eu entendi legal com esse exemplo. Imagina assim, ó, você está fazendo um modelo matemático para prever o que vai acontecer se você jogar uma gota de tinta vermelha, tá? Numa caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, tá? E então você tem todas as moléculas da água lá, né? E você vai jogar uma tinta vermelha, uma tinta azul, e você quer ver o comportamento da cor, né? Vamos imaginar que seja um aquário, né? E você quer ver o comportamento da cor da tinta vermelha ou azul que eu falei, né? Se movimentando lá e como que vai ficar isso na sua visualização e mais. Você quer que o computador desenhe isso para você. Olha que coisa legal. Trabalho, né? Bom, se é cúbico, então a gente está trabalhando com 3 coordenadas, mas o fato é que lá dentro a gente tem um monte de moléculas, né? E a molécula de tinta, ela vai se comportar ali, vai se locomover entre as moléculas da água que são transparentes, tá? E então, o que vai acontecer? Bom, a gente precisava calcular o volume para saber quantas moléculas. Vamos imaginar que cada molécula, para não ficar muito grande, né, a nossa demonstração, vamos considerar que cada molécula, cara, tenha 1 milímetro, tá? Que é grande, né? 1 milímetro, que vai ser a resolução das moléculas para a gente. Que 1 milímetro dá para a gente ver, né? Mas 1 milímetro numa caixa d'água são de 1 metro por 1 metro, são 1000 milímetros, né? Então a gente tem 1000 moléculas, tá? Vezes 1000, vezes 1000, que é a quantidade de milímetros que a gente tem nessa caixa, tá? Isso daqui vai dar 3 vezes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então vai dar 10, 1 vezes 10 a nona. Beleza. Agora a gente está começando a entender como que vai ficar esse negócio. 1 vezes 10 a nona. Tá? 1 vezes 10 a nona pontinhos nessa caixa d'água. Tá?
1 vezes 10 a nona, tá? Bom, 1 vezes 10 a nona, pontinhos, né? Só que a gente tem que descrever esses pontinhos com coordenadas, concorda? Então, vamos imaginar que o nosso sistema vai ter só 3 coordenadas, que é um sistema tridimensional, só para a gente entender e ficar mais fácil. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 1 vezes 10 a nona, ou 3 vezes 10 a nona bolinhas que a gente tem que analisar a transformação, concorda? Porque na hora que eu colocar a gotinha, eu vou analisar só a gotinha de água azul, ou tinta azul, eu vou analisar só as gotinhas que vão se movimentar para eu reproduzir isso daí, né? Graficamente no computador, tem que fazer o cálculo para mostrar onde vai estar cada negocinho deles. Um computador hoje, tá? Do mais moderno aí que a gente conhece, ele faz mais ou menos, tá? 1 vezes 10 a 17, ele consegue fazer 1 vezes 10 a 17 operações de ponto flutuante por segundo, tá? Que é o clock aí que a gente tem nos processadores. Vocês devem saber disso, penso eu. Tá? Vamos colocar assim, operações por segundo. Não tem problema, Igor. Tá chovendo, beleza, tá frio, tá congelando a transmissão. Essa conexão tá péssima é por causa do frio. Fica tranquilo que quando faz frio as moléculas congelam, tá? Mas depois você pode ver a aula lá, tá? Eu não vou ficar bravo, não. Se você quiser, claro, né? Tá? Olha só. Um computador, então, ele faz 10,7 operações de ponto flutuante por segundo, tá? Só que eu tenho que manipular 10 a nona moléculas, concorda? Para fazer as transformações. Meu, se eu for colocar isso tudo, tá? Eu vou ter que multiplicar isso daqui, né? 10 a nona, tá? Por segundo para saber, né? Por segundo, como que a tinta vai, né? Mas por segundo ainda fica ruim, né? Porque a gente vai ver que o nosso olho ele consegue perceber pulinho de molécula por segundo, né? A gente queria fazer uma coisa mais macia, então a gente teria que fazer mais vezes, mas só para a gente fazer a nossa conta aqui para não ficar muito cheia, tá? Usando um computador que a gente tem hoje para fazer essas operações aqui, tá? A gente vai chegar, cara, putz, mais ou menos. Da 9, 10 a 27. Você tem que considerar aqui o expoente, multiplicar, né? Somar os de cima, 17 mais 9 dá quanto? 17 mais 9 dá 26. Bom, beleza. 3 a 10 a 26, tá? Operações por segundo. Cara, se a gente for fazer quanto que dá 3 vezes 10 a 26 segundos, tá? Imagina quanto tempo que o nosso computador não leva para fazer, o nosso programa não levaria para desenhar, né, e calcular a movimentação das bolinhas lá dentro de uma caixa de 1000 por 1000 por 1000 milímetros. Se eu considerar a bolinha como sendo 1 milímetro, é coisa pra caramba. Daí, se vocês, eu não sei quantos segundos tem o ano, mas é só fazer, né? Um minuto tem 60 segundos, multiplica dá 6 vezes 6, 3.600, tá? Uma hora tem 60, vai multiplicando por 60, daí o dia tem 24 horas, multiplica, tá? Para ver quantos segundos tem no dia,
não vai chegar a 10 a 27, pode ter certeza. Daí você pega e multiplica por mês, multiplica por 30, né? 30 dias, não sei o que lá, e vai fazendo essas contas. Você vai ver quantos anos não levaria para o computador fazer a conta usando esse algoritmo que a gente usa para calcular sistemas lineares aqui, para saber as coordenadas das bolinhas em função da cor da tinta lá. Cara, é muita coisa, né? Então, a gente tem que pensar em maneiras mais inteligentes de fazer isso daqui, tá? E para fazer isso de maneiras mais inteligentes, a gente vai ter que usar, infelizmente ou felizmente para a gente, cálculo um pouquinho mais avançado, mas a gente não vai conseguir calcular, né? A gente vai ter que imaginar. Quem vai calcular para a gente é o computador. Mas antes da gente se estressar com essa escrotice toda aí, tá? Vamos pensar, vamos começar a entender mais ou menos primeiro, como que o nosso humano, o olho humano, vê as coisas, tá? Por quê? Por que isso é importante? Bom, primeiramente, se a gente vai fazer computação gráfica, a gente já viu na aula passada que o que a gente vai precisar fazer, tá? Nada mais é do que pegar dados, né? Dados, de uma certa maneira, e converter em imagem. Isso que um computador faz, tá? Eu pego dados e converto em imagem, tá? Tá, para eu converter dados em imagem, tá? Essa imagem é algo que tem que ser perceptível para o ser humano, tá? Para eu fazer isso, antes eu tenho que pegar uma imagem e transformar em dados, ou descobrir um modelo mais perto possível, né, do que o ser humano vê, né, para pegar um objeto qualquer do mundo, né, e transformar em dados, tá? Quando eu falo em dados aqui, o que eu quero dizer é que esses dados aqui podem o que que é que a gente vê no mundo que tem que se transformar em dados, as formas, né, as cores, tá? Textura, não sei, textura, gosto a gente ainda não está conseguindo, né? Mas assim, a gente precisa pegar os objetos, né, do mundo natural que a gente vive, tá? E converter em imagem, tá? A gente diz então que essa imagem nada mais é do que a gente chama de a gente tem que sintetizar de uma maneira artificial, né? Sintetizar, tá, essas formas para que a gente consiga fazer algo que o ser humano consiga olhar para aquilo e entender. Ah, César, você está sendo muito. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: ó, na hora que você está olhando por essa telinha quadradinha aí na frente de você, e você está vendo essas transparências que eu estou colocando, o que o computador seu aí, o que a televisão eventualmente faz também, tá? É sintetizar de uma maneira eletrônica alguma coisa aí que está jogando luz no teu olho, tá? E está fazendo uma representação de algo para que você enxergue. Concorda? Por quê? Porque eu poderia fazer um negócio desfocado, não sei, torto, sintetizar a coisa de uma maneira que não desse para você ver, tá? Então, para que você veja de uma forma agradável aos olhos, como a gente viu na aula passada, né, é preciso que a gente faça um monte de tratativa nessa imagem, que a nossa sintetização, tá, ela seja um pouco mais próxima da realidade possível, tá? E para isso, o que a gente faz? Para isso a gente tem que entender mais ou menos
como que as coisas acontecem para a gente no mundo real, para que a gente consiga sintetizar no mundo computacional, tá? Daí, isso daí, cara, dá para a gente uma ideia, né, de visão computacional das coisas, tá? Que não é igual à visão humana, tá? Mas a gente, para fazer isso daí, a gente vai aprender a entender um pouquinho como que o nosso olho funciona, tá? Para que a gente consiga reproduzir, né, os modelos, né, para que a gente consiga extrair e fazer modelos matemáticos que mais se aproximem do que o olho humano percebe, tá? Porque a máquina, o computador, ele não consegue fazer as coisas sozinho, né? Quantas vezes você não olhou para um filme, por exemplo, que tivesse algum efeito gráfico lá, e você olhava para o efeito gráfico e fala assim, dá para perceber, né? Tá? Por que que dá para perceber? Tipo assim, porque às vezes a reprodução da imagem no computador, ela é muito lisinha, né? Ela é muito perfeitinha, tá? Isso não é perfeito, tá? É... Ou às vezes é perfeito demais, né? Você olha e fala assim, não, cara, a gente tem poro, tem furinho, né? Na pele, o cara não fez isso. Dá para você melhorar isso daí? Dá. A gente cria um sistema computacional para colocar um filtro, né? Uma textura, um negocinho que vai modificar, né? Mas às vezes não é só isso, porque o olho humano ele enxerga cara, Deus é o que eu falo, é perfeito, cara. A gente enxerga, se a gente não for daltônico, a gente enxerga de uma maneira que é complicado. A gente tem que entender o olho para fazer alguma coisa que fique perfeito a outra, né? Se pegar, por exemplo, vamos imaginar assim, um exemplo claro, né? Imagina que lá na FAM tenha lá, um dia vai ter, né, o busto do Cezinha, bem no meio lá do pátio central, lá onde tem a cantina. Né? Então tá lá, vamos colocar o busto do Cezinha lá, tá? E você quer reproduzir o busto do Cezinha, bonitão do jeito que eu sou, de maneira computacional, tá? Tem várias maneiras de se fazer isso, né? É, existem hoje, então, né, com sistemas de captura de imagem, né, com referências que você coloca, que tipo, não, eu levo o meu Kinect lá, faço uma varredura tridimensional, a raio laser com raio gama e pego, não sei o que lá, geram dados a partir dessa captura aí, e eu gero os dados e coloco no computador e vou reproduzir a imagem na tela do computador que seja igual ao busto do César, né? Beleza. Quando você faz isso, tá? Você vai reproduzir o busto do César no computador, mas talvez a pessoa que esteja olhando para o computador, bom, primeiro que você nunca vai conseguir fazer uma cópia exata, sempre vai ter uma variaçãozinha, certo? Mesmo se você conseguisse numa plotter plotar o busto do Cezinha que está lá no meio do pátio, tá? Num material perfeito, vamos dizer assim, igualzinho, cobre, bonito, do jeito que eu sou, quando você olha um, você fala assim, esse é cópia. Tá? Por quê? Porque o busto do César está lá já, vai estar na FAM já há 2, 3, 4, 10 anos, então ele vai ter furinho, vai ter imperfeições, vai ter oxidação, vai ter coisas que o computador não vai. A plotter lá não vai reproduzir do jeito que é, você vai saber que é cópia. Por quê? Porque o mundo real, né, eu sempre digo assim, o mundo real é o que a gente chama de mundo analógico. Entre um ponto e outro, tem infinitos pontos, tá? Entre uma graduação e outra de coisa, tem infinitas graduações, tá? E quando a gente sintetiza, a gente tira um modelo matemático para isso, a gente não consegue reproduzir totalmente, tá? A gente reproduz o que dá, tá? Mesmo porque
Se eu fosse reproduzir, por exemplo, uma cor perfeita no computador, tá? Perfeita que eu digo assim, analógica, né? Que o seu olho vê, você não consegue, tá? Porque tem muitas variações. Fala assim, mas a gente nem está percebendo, não. Eu não percebo, mas o super-homem percebe que é cópia, tá? E mesmo porque você não está vendo um objeto real, você está vendo uma representação. Então, o mundo real, ele trabalha com coisas assim, analógicas. E o mundo computacional, ele trabalha com coisas discretas, né? Isso tem a ver com a digitalização das coisas, né? A digitalização dos sinais. A gente consegue reproduzir, mas não consegue reproduzir com perfeição. Se a gente usa mais bits, mais bytes, não sei o que lá, para reproduzir o negócio, pode ser que a reprodução fique mais próxima do real possível. Mas, se o computador sozinho, ele não vai conseguir fazer isso. Você que vai ter que dizer para o computador, eu vou colocar uma iluminação diferente, tá? Então você vai ter que simular aí uma, uma diferença de luz. Eu vou ter que variar a textura, né? Tipo assim, porque senão o cobre fica muito liso. Vai ter lugares aí que eu vou colocar uma rugosidade, tá? Um grau de rugosidade, que é uma granulação, para que quando a luz bata, ela disperse, não volte totalmente, porque quando a luz bate, ela volta para o olho, né? Então, para tirar o modelo, a luz tem que ser importante também, para tirar o modelo mais próximo da realidade. Profundidade, né? Que nem a gente consegue enxergar a profundidade por causa da distância que a gente tem de um olho a outro, né? Então, o que eu quero só resumir aqui é que a gente precisa entender um pouquinho como o nosso olho vê as coisas, para que a gente consiga reproduzir as coisas da melhor maneira para o nosso olho ver certo, tá? E então, o como reproduzir as coisas para que o nosso cérebro entenda, então, é um pouquinho além, né? Por quê? Porque o olho humano, né? Ele vê tudo, mas, quer dizer, não tudo. Tem coisas que ele não vê, a gente vai ver daqui a pouco. Mas é assim, o cérebro, tá? Ele engana, né? Tanto é que tem algumas figuras aí que se a gente colocar, né? Você olha, você não sabe onde é o começo, onde é o fim, porque o cérebro acaba enganando, tá? Por quê? Porque o olho está vendo aquilo, mas as coisas são processadas dentro do cérebro de uma maneira diferente. Então a gente tem que reproduzir ou pedir, né, para que um computador, né, programar o computador para que ele reproduza as coisas de maneira que o nosso olho veja, mas também que o nosso cérebro interprete da maneira que a gente queira, ou da maneira que a coisa é. Então, computação não é só, o que eu falei, computação gráfica não é só a arte de tirar uma foto do negócio, né? Você precisa transformar aquela foto digitalizada em dados, né? Vai ter que passar esses dados para um banco de dados, tá? E na hora de reproduzir, você vai ter que pegar esses dados e reproduzir usando filtros, usando coisas para simular a perfeição da realidade para que o olho humano consiga ver e o cérebro consiga discernir. E como o cérebro engana, a gente sabe que tem coisas, por exemplo, que a gente não precisa reproduzir com tanta perfeição, porque o cérebro não vai perceber aquilo. Mas outras coisas a gente tem que dar uma ênfase maior, porque o cérebro interpreta aquela modificação de maneira favorável ou desfavorável para a computação gráfica, tá? É, como então? Vamos lembrar lá da história, como que funcionava a fotografia, vai? Que daí a gente vai entender. Deixa eu pegar aqui uma foto aqui do nosso querido olho humano, tá? Vamos entender um pouquinho como que funciona o olho humano, tá? Daí a gente entende a fotografia, entende como que a gente faz para reproduzir isso. Olha só, o olho humano, ele tem a pupila, tá?
funciona como se fosse um diafragma da câmera fotográfica, né? Ou seja, isso daqui abre e fecha para deixar mais ou menos luz entrar. Opa! Se ele abre e fecha para deixar mais ou menos luz entrar, a gente viu uma coisa que é importante. Tá? O que é importante? Iluminação. Certo? A iluminação é importante, por quê? Porque se tiver muita iluminação, o cérebro não satura, né? Daí o cérebro não vê, ele fecha o olho, você fecha o olho. O cérebro fala assim, não, tá entrando muita luz aqui, cara, tá ferrando todas as minhas células aqui, ó. Então fecha esse negócio aí. O cérebro manda um comando e fecha. Tá? Beleza, então a iluminação é importante. Outra coisa que é importante é o cristalino. Tá? Por quê? O cristalino, ele é uma lente. Tá? Ai, César, você tá fazendo a mesma coisa que o desenho tem. É que eu vou. Puxa, que eu vou modificar aqui para a gente entender mais ou menos. Tá? Então, desculpa aí. Tá? Então, o cristalino, ele é uma lente. Tá? Então, a pupila abre ou fecha. Tá? A córnea tá para proteger aqui, né? É como se fosse. E o que acontece com as coisas na lente? É assim, ó. A gente sabe também, lá da física, lá da tia Maria, que os raios de luz, eles se propagam, em princípio, eles são paralelos para a gente, tá? E quando ele passa por uma lente, as lentes podem ser convergentes ou divergentes, né? Mas esses raios de luz, eles passam para a lente, no nosso olho humano aqui, tá? Ele vai fazer uma inversão, tá? Ou seja, o que vem aqui de cima, no olho humano, vem embaixo, tá? E, devido à abertura, né, do olho aqui, a gente vai ter o que a gente chama de campo de visão. O olho é redondo e é para frente. Então, tem um ângulo aqui, que é ângulo que a gente chama. Ops, que a gente chama de ângulo de visão. Tá? Ah, César, mas o ângulo de visão é grande? É pequeno? Ah, depende de cada ser humano. Tem gente que consegue ter um ângulo de visão maior que o outro, tá? Mas esse ângulo de visão aqui, ele tem um limite aqui de distância, mesmo se você estiver olhando para o infinito, tá? Você não consegue olhar mais do que um tamanho. Então, é como se você tivesse uma tela na tua frente, uma tela quadrada, e agora eu perdi o meeting aqui, eu não sei se alguém está falando nada. Isso, tá? É como se fosse uma tela quadrada aqui, né? Tem uma proporção que você consegue ver no horizonte. E você vê de cabeça para baixo. Então, essa distância que eu tenho aqui, eu tenho mais ou menos aqui, ó, no fundo. É claro que o olho é meio curvado, né? Então, isso daqui é uma distância curvada, tem um efeito, que é mais ou menos assim, mas o nosso cérebro consegue trabalhar com isso, consegue entender e compensar. Tanto compensar isso daqui, como compensar o fato da gente enxergar aqui de cabeça para baixo ou da esquerda para a direita. Tá? O cérebro que muda isso daí.
Tem uma outra coisa que acontece aqui, que a gente não percebe, que é uma coisa que a gente chama de persistência. Ou seja, quando você olha alguma coisa, você acende uma luz e apaga ela, a nossa retina aqui, ela tem uma capacidade, essa luz, ela persiste, ou seja, a gente tem uma sensação de ver ela por um pouco mais de tempo. Muita coisa, menos coisa, não interessa o tempo para a gente por enquanto, mas isso acontece. Portanto, o olho consegue reter algumas informações de luz por alguns microsegundos, pentasegundos. Isso é importante para a gente também, tá? Outra coisa, aqui, ó, a gente tem uma estrutura celular, tá? Que são os cones e bastonetes, tá? Cones e bastonetes. E esses caras, eles são responsáveis por coisas diferentes no olho da gente, tá? Um é responsável para ver intensidade de luz, para sentir ou ter sensibilidade à intensidade de luz, tá? E o outro é responsável, né? As células aqui são responsáveis pela para enxergar cores, tá? Deixa eu ver se eu tenho um texto melhor aqui, ó. Ah, tem um texto bonito aqui que está lá na. Então, só para ilustrar a vida da gente e para a gente entender melhor esse negócio, ninguém vai perguntar na prova nada, né? Mas a gente tem mais ou menos 7 milhões de cones em cada olho humano, concentrados na região da fóvea. São responsáveis pela visão fotópica sensível aos estímulos de luz e cores. Tá? A ausência ou deficiência nos cones dá origem ao daltonismo. Portanto, os cones são responsáveis para ver cor. Tá? Os bastonetes são células fotorreceptoras sensíveis à luz. Tá? E eles são basicamente responsáveis pela visão noturna. Bom, se eles são sensíveis à luz, eles veem intensidade de luz só. Tá? Quando está de noite, a gente abre o olho, tá? Eles são mais sensíveis à noite, então a gente consegue enxergar uma penumbra. Daí abre mais o teu olho para entrar mais luz, tá? Bom, e a gente tem, né, cerca de 100 bilhões de bastonetes, tá? Bom, isso dá uma diferença. Se a gente tem 100 milhões de uns e 7 milhões de outro em cada olho, tem uma diferença muito grande aí. Qual que é a importância maior para o olho humano? Sensibilidade à luz, tá? Então, tá? É... Quando existe menos luz, tá? Eles compensam isso de uma maneira e acentuam a percepção dos contrastes, saturação e matizes do preto e branco e cinzas, tá? Só que ele não faz nada com as cores. Tá? Isso daqui são termos que a gente vai ver agora quando a gente começar a entender o que são cores. Né? Então, por que a gente tem que entender isso daí? Porque assim, ó, imagina comigo, antigamente a gente tinha as máquinas fotográficas. O que eram as máquinas fotográficas? Elas pegavam a luz do ambiente, tá? E numa chapa de um filme fotográfico, tá? Ela conseguia imprimir intensidade de luz, tá? Intensidade de luz nesse negócio. Então, quando a gente revelava o filme e depois ampliava, o que aparecia? Aparecia aquela mesma coisa da qual a gente tirou foto, só que a gente só conseguia ver os contrastes, a intensidade das cores, a intensidade de luz, né, que as cores enviavam para aquele filme, tá? E os bastonetes do nosso olho funcionam exatamente
daquela maneira. Ou seja, eles são responsáveis para a gente ver só as intensidades de cores, de luz, que entra no nosso olho. Tá? Então a gente só vê intensidade com os bastonetes. Agora, para você ver as cores, aí a gente tem que entrar na teoria das cores para entender como que os cones funcionam. Uma das coisas a gente já sabe, o cara que é daltônico, a gente não consegue, ele não consegue enxergar todas as cores. O cara que é daltônico, ele precisa, por exemplo, a gente até tem condição de melhorar a visão dele, porque estudos mais modernos conseguiram fazer filtros que a gente coloca nas lentes dos olhos, dos óculos, tá? E tem lentes que corrigem, ou pelo menos tentam corrigir um pouco, esse problema causado pelos cones, tá? Ou seja, os cones, eles têm deficiência de ver nos daltônicos, de perceber algumas combinações de frequências, tá? Da mesma maneira que o nosso ouvido humano tem algumas deficiências em ouvir algumas frequências. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai deixando de perceber os sons mais agudos, entendeu? Então, por exemplo, quem da minha idade, por exemplo, eu não consigo ouvir violino, por exemplo, aquele som bem agudinho que o violino faz, tá? Na realidade, eu consigo, escutar o som mais agudo. Mas é que é o seguinte, quando você está vibrando uma corda, você está emitindo sons que são, de uma certa maneira, perceptíveis, né, que é isso que a gente está vendo, a sensibilidade do tímpano, e sons que são imperceptíveis para o tímpano, mas ele vibra também com esses sons e o cérebro interpreta. A gente não escuta, mas o cérebro interpreta esse som. Tá? E daí a composição, a música fica mais bonita nos nossos ouvidos quando a gente é novo. Quando a gente vai ficando velho, a gente começa a perder algumas frequências, tá? Que o cérebro interpretaria por deficiência física do tímpano, tá? Então a gente escuta um pouco menos. No caso do olho, é a mesma coisa. Quando a gente vai ficando velho, às vezes, tá? A gente não consegue enxergar muito bem as coisas. Por quê? Porque às vezes, tá? O que faz, né? O que faz o negócio gerar foco, que é focalizar, que é ajustar, né? O, a, ajustar aqui o que você está vendo, né? Com a distância certa aqui, são os músculos oculares, tá? E o que o músculo ocular faz? Né? Olha que legal. Eu vou desenhar aqui uma bolota aqui. O músculo ocular é o seguinte: quando o negócio está desfocado aqui, ou ele faz assim, ele espreme o olho, tá? Assim, ó. Ele espreme, fazendo a lente um pouquinho mais para cá, para ajustar o foco, tá? Ou ele faz assim, ó, tá? Puxa o olho. Se ele faz assim, o negócio vem mais para cá, assim, né? A lente, né? Então, daí ajuda a focar. Só que é o seguinte, imagina, o olho da gente trabalha fazendo esse movimento a vida inteira. Quando você chega nos 25 anos de idade, que nem eu, o que acontece? O músculo, ele já não consegue forçar o globo ocular com tanta força quanto ele precisa. E daí ele causa o que a gente chama de miopia ou astigmatismo, ou sei lá o nome que os médicos dão para isso. O fato é que eu preciso usar lentes corretoras, né? Porque apesar do meu olho fazer assim essa compressão, o músculo não consegue comprimir o tanto necessário para ajustar o foco dele. Então, as coisas que eu vejo longe, por exemplo, para mim ficam desfocadas. Por quê? Porque o olho não consegue espremer o suficiente para focar o negócio aqui. Então, daí o que a gente faz? Põe uma outra lente aqui na frente, tá? O óculos, né? O óculos, coloca uma outra lente aqui na frente, tá?
uma certa distância aqui, para ela modificar as linhas de visão aqui, né? Para ajustar o foco aqui atrás. Ele não está pensando em ajustar as coisas aqui, ele está pensando em ajustar aqui atrás. Tá? Bom, cones e bastonetes estão aqui. E a gente tem, fisicamente, como eu falei para vocês, né? A gente tem cones que são mais sensíveis à luz na faixa do vermelho, não é a cor vermelha pura, tá? Alguns cones, eles são mais sensíveis para as frequências do verde, e alguns cones são mais sensíveis à cor azul, tá? Por incrível que pareça, quando os caras fizeram televisão, tá? Eles estudaram muito bem o olho humano para entender como o olho humano iria perceber uma luz emitida por um sinal de televisão, tá? Né? E daí a gente viu já na aula passada, isso, Demetrios, a questão de cores também entra na parte de frequência que a gente não consegue ver, tá? Porque assim, no mundo real, no mundo que a gente vive, claro, o ser humano ele consegue, ele foi produzido, né? A gente foi produzido e a gente está sempre melhorando, né? Para entender as coisas e perceber o mundo à nossa volta. Tá? Então é assim, o som, de uma certa maneira, é uma onda mecânica, né? Que é uma variação de moléculas do ar que chega nos tímpanos e vai vibrar o tímpano, e daí a gente tem um nervinho que leva para o cérebro, tá? Para ele entender essa variação de tímpano, né? Como eletricidade elétrica do corpo mesmo, que é bem pequenininho, mas o nervo auditivo leva lá para o cérebro e ele entende isso daí. Inclusive, ele pega e guarda isso, né? Tem som que a gente lembra. Ele consegue guardar no cérebro. Que nem um computador. Né? Aliás, o computador, né, foi criado de uma certa maneira embasado em algumas referências, né? A gente usou o rato, né, para criar o computador, né? Porque o ser humano é burro pra caramba. Se a gente usasse o ser humano, talvez o computador não saísse tão bom, né? A gente usou o rato, o porco, né, para entender como que o cérebro funciona para criar um computador, né? Bom, não vem ao caso. Mas é assim, então a gente consegue escutar uma variação de ondas de frequência, mas a gente não consegue ver essas frequências, apesar de que acontece variação nas moléculas do ar, mas a gente não consegue ver, tá? E daí as frequências vão aumentando. O som é uma frequência baixa, tá? As frequências vão aumentando, mas a gente não consegue ver a frequência, tá? Por exemplo, você pegar um alto-falante, você começa a gerar frequência com um gerador de frequências, vai variando, até que chega numa frequência que você não consegue mais escutar, mas você vê que o alto-falante está vibrando. Por exemplo, você vê, se você colocar um negócio de areia em cima do alto-falante e jogar areia, você vai ver que está vibrando, a areia está mexendo ainda. Você não está escutando nada, mas a areia está mexendo. E daí, conforme você vai subindo mais a frequência, vai formando até uns desenhos na areia ali, né? E até um ponto que não forma mais desenho. Por quê? Porque você não consegue nem escutar e nem ver a areia física, tá? Mas as frequências existem. Tanto existem, né? Que elas podem causar para a gente algumas perturbações, tá? Bom, mas o fato é que a luz também é frequência. A luz que a gente enxerga também é frequência, tá? Só que o nosso olho é preparado para enxergar frequências, tá? Que são diferentes das frequências que a gente consegue ouvir, tá? Por isso que a gente não ouve luz e não enxerga som, tá? Dependendo, eu não sei quantos planetas tem aí, mas em Krypton eu acho que o Superman consegue
ver coisas que a gente não vê, né? E a gente consegue, talvez ele consiga escutar coisas que nós não escutemos, tá? Talvez pela potência do tímpano dele, que vibra com qualquer coisinha bem pequenininha, né? Mas tudo, de uma certa maneira, está interligado, né? E o que acontece é que o olho é um órgão, né, que foi criado, tá? O criador falou assim, não, o cara vai ter que ver cor, né? O daltônico tem problema, coitado, porque tem uma deficiência nesses cones, né? Mas o ser humano normal, que não tem a deficiência, ele foi projetado para ele enxergar uma faixa de frequências de cor, tá? E, como a gente viu, a gente tem cones que são mais sensíveis a uma frequência do vermelho, outros que são mais sensíveis a uma frequência do verde, e outros que são mais sensíveis a uma frequência do azul, tá? Então, Bom, a gente já aprendeu como que o olho faz para focar, e a gente já sabe também como tirou uma fotografia, né? Por que a fotografia, quando as primeiras eram em preto e branco? Porque o filme fotográfico, né, ele não conseguia registrar frequências de cores, comprimentos de ondas diferentes, ou cores diferentes. Ele só se preocupava com a intensidade de luz, né? Então, como era só a intensidade de luz, quando você olha para uma foto preta e branca, os seus cones e bastonetes estão trabalhando? Estão, só que ele está trabalhando com as luzes que estão fora do retrato, né? Porque você põe o retrato, não sei que você põe pertão da cara, assim, ó, e daí você não enxerga nada, né? Seu campo de visão está limitado àquele pedaço de papel preto e branco. Tá, legal. Então, quando você está enxergando preto e branco, quem está trabalhando mais? Obviamente, os seus bastonetes, porque ele está sensível à variação de luz. E que luz que está variando? Veja bem, aí a gente vai entrar no conceito legal. A luz que está variando é o reflexo da luz artificial, ou luz do sol, que bate no retrato e reflete para você, tá? A mesma luz que bateu sem absorver nada, tá? Olha que bonito. Então, o que acontece? Quando bate a luz solar, e vamos imaginar que a luz solar é a luz branca, tá? É uma luz branca, vamos imaginar isso. A luz solar é uma luz branca. Ah, mas eu vejo só amarelo. Depois eu explico por que você vê em amarelo, tá? A luz do sol é a luz branca. Ela é, na realidade, um ruído formado pela soma, tá, de todas as frequências visíveis e invisíveis, tá? Que soma tudo, né? A gente chama isso de é uma faixa de frequências, tá? E nessa faixa de frequências está contida a faixa de frequência que a gente consegue ver, todas as cores que a gente consegue ver. Só que é uma luz branca. Daí quando essa luz branca bate na foto revelada lá, que é preta e branca, ela vai refletir. Onde tem branco, ela reflete mais forte na foto. E onde tem preto, tá? Ela reflete mais fraco, tá? Então existe uma graduação entre a reflexão da foto para o teu olho, tá? E os bastonetes, eles percebem essa variação. Por isso que você consegue enxergar o preto, o cinza, 50 tons de cinza, né? Mas quantos tons o olho consegue enxergar? Só 50? Não. Cara, um bastonete bom mesmo, consegue enxergar, mas muita variação de cor. Tanto é que o preto que a gente enxerga não é o pretão, entendeu? É uma ausência de luz, tá? Mas não é totalmente preto, tá? Chega até a sensibilizar os nossos bastonetes. E mais, se você apagar toda a luz, né, do sol, entrar numa
quarto totalmente escuro, sabe aqueles quartos de experiência totalmente escuro, o seu cérebro percebe, ele fala assim, pô, os caras estão querendo me sacanear. Daí o que, que ele manda? Ele manda estímulos para os bastonetes, tá? E ele fala assim, cara, fica mais sensível aí, aumenta essa sensibilidade aí. A gente tem que enxergar, a gente tem que enxergar, a gente tem que enxergar. E ele joga tudo que ele pode de produção de hormônio, né? Eu já não sou médico, não sei como que funciona isso, né? Mas de eletricidade possível que ele pode mandar para o bastonete lá, o bastonete fica bastante sensível. É claro que tem um limite, né? Então a gente consegue ver algumas penumbras. Ah, mas se fosse ausência de luz total, tá? Jogar você no espaço sideral lá, longe de qualquer estrela, e ainda fechar você numa cápsula, fechado de luz, não sei o que lá. O que acontece? A gente não fez experiências para saber, mas daí eu quero acreditar que o seu bastonete não vai funcionar, né? Porque você não vai conseguir enxergar nada mesmo. Daí a ausência total. Bom, legal. Então, a foto preto e branca é isso. Os bastonetes funcionam e os cones funcionam um pouco. Né? Daí você fala assim, não, mas funciona também? Funciona. Só que é o seguinte, como são a soma de todas as cores, tá? Vamos imaginar que ele vai sensibilizar todos os cones, tanto o vermelho, quanto o verde, quanto o azul, com a mesma intensidade. Vamos imaginar assim, com a mesma intensidade, a ponto de que não vai ter nenhuma variação, né? Então ele vai enxergar só a luz, mas não vai sensibilizar mais nenhum nem outro, porque é a soma de todas as frequências, tudo igualzinho ali, e não vai acontecer nada com os cones e os bastonetes. Na realidade acontece. E essa é a diferença, né? Tem duas maneiras de entender cor. Uma é dessa que eu falei para você, que é o jeito que o olho funciona, tá? Quando você olha para uma árvore, o que acontece? A luz do sol está batendo na árvore, tá? O que está chegando no teu olho é o reflexo da luz do sol batendo na árvore. Só que a árvore, ela tem várias cores, tá? Então, o que acontece é que a árvore, o material que a árvore é feita, as folhas, elas absorvem cores, tá? Frequências de cores em forma de calor, tá? Ela absorve frequências que estão longe do verde. Então, o vermelho, por exemplo, não é refletido, tá? O azul também não é refletido. O amarelo também não é refletido. Então, ela reflete mais frequências, tá? Na forma de verde, tá? Então, se a gente tem bastonetes que são mais sensíveis no verde, quais os bastonetes os cones que vão funcionar no nosso olho? Os verdes vão funcionar mais, tá? Então a gente está recebendo verde da folha, mas o tronco é marrom, tá? E aí, como que a gente enxerga o marrom? O tronco da árvore vai absorver um monte de cores. E o que o nosso olho vai enxergar é uma porcentagem de frequências de cores, tá? Que os cones e bastonetes conseguem ver, tá? E se ele não conseguisse absorver nenhuma cor e mandasse tudo de volta, a gente veria branco. A luz do sol é branca. Se refletir tudo, a gente veria branco, que é a soma de todas as cores. Daí tem aquele círculo do Newton, não sei se vocês fizeram lá na escola, de pintar as coisas, um círculozinho de várias cores e rodar e ver o branco, tá? Isso a gente fez na escola. Beleza, viu o branco, bonitinho, né? Daí você fez na escola, todo contente, né? E daí você chega lá no outro dia na escola, você fala assim, nossa, eu quero fazer branco. Daí você pega a guache, né? E joga todas as cores. A mistura de todas as cores vai dar branco. Daí você mistura tudo. A hora que você vê, tá preto o negócio, né? Daí você fala assim, pô, tá errado, o Newton tá errado. Porque eu tô misturando preto. E Newton falou que a mistura de todas as cores é branco.
Pô, dá um nó na cabeça da gente. Quando criança, né? Espero que não dê nó na cabeça da gente agora. Mas existe uma diferença. Qual é a diferença? É que as cores que nós vemos, a gente chama, que é um tipo de soma de cores, que a gente chama de aditivos, tá? E as cores que a gente mistura no guache, tá? A gente chama de cores subtrativas, tá? E essa diferença é que a gente vai ver em computação gráfica, que vai diferenciar, por exemplo, se eu vou trabalhar com RGB, tá? Ou com cores, que são as cores que são reproduzidas numa impressora, tá? Olha que legal. Porque quando você reproduz as cores na impressora, você tem que usar um sistema de cores, tá? E quando você olha para aquela cor, o teu olho está vendo em outro sistema de cores. Você vê que é interessante o negócio? Porque a pigmentação que você está colocando lá é de um tipo, mas o que o seu olho está vendo é o reflexo daquilo, que é o reflexo da luz batendo naquilo. É outro tipo. Bom, legal. Dá para a gente simular isso em computação? Dá. Dá para a gente simular isso em computação. Tá? Então a gente tem que ver que existem dois sistemas de cores. Tá? Tem na apostilinha aqui que eu estou fazendo, tá? Tem tem essas informações e depois eu vou disponibilizar para vocês. Eu só vou colocar aqui, tá? Aquilo que eu falei, eu não lembro se eu falei certo, tá? Tá? O RGB, né, que é uma mistura aditiva, né, deriva dos desdobramentos da característica da produção da sensação de cor operada pela conexão olho-cérebro, tá? E tem a outra que eu não estou achando aqui. Polinomial, equação. Bom, de qualquer maneira, é que eu peguei outro artigo aqui, pode. Tá. A gente vou fazer um intervalinho, cara. Eu vou parar de gravar aqui. Nossa, que eu falei muito já. Gente, é assim. Deixa eu parar de gravar e daí a gente volta para o próximo.